Boa noite, companheiros da Causa Operária de TV. Sou eu aqui de novo, Juliano Lopes, agora com o programa Tição, programa de Preto, aqui nesta quinta-feira, 22 de julho, faltando apenas 2 dias para o nosso ato do dia 24. O Bloco Vermelho está se organizando, os companheiros fazendo ligações, os companheiros que estão aqui assistindo no YouTube. Para quem já tem contato conosco aqui do PCO, com certeza já recebeu a sua ligação, convidando, convocando o camarada para fazer parte do Bloco Vermelho no próximo dia 24 de julho. Então, o partido aí está em marcha, junto com outros companheiros, os comitês de luta, companheiros que estão conosco na luta aí desde o começo, pela anulação do impeachment, contra a prisão do Lula, pela liberdade do Lula, pelo fora Bolsonaro, antes mesmo do Bolsonaro tomar posse, enfim. São esses companheiros de luta que nós fazemos um chamado especial para compor conosco o Bloco Vermelho, porque não vai dar para aceitar a presença da direita, aceitar calado a presença do PSDB nas manifestações da direita, porque não faz parte de maneira alguma da política da esquerda essa questão, especialmente da esquerda que esteve na luta contra a direita, contra os fascistas. Essa noite estou em Dobradinha, como se fosse Pelé e Garrincha, como se fosse, né? Só como se fosse. Com o companheiro Eric Menezes, de Salvador, Bahia. Esperamos que a privatização da telefonia tenha permitido o camarada entrar aqui na chamada. Vamos ver. Eric, boa noite, beleza? Eu acho que travou, se eu não estiver enganado. A produção vai me dando toque aqui no chat da transmissão. E eu vou falar, antes de mais nada, além do chamado para o dia 24 de julho, do nosso ato, né, o Coletivo de Negros João Cândido vai estar lá presente com a sua faixa, junto com outros camaradas que defendem o fim da polícia, né, defendem o fim da repressão. Eu queria avisar que nós estamos com um blog do próprio Tição, Programa de Preto, um blog que está com as matérias específicas sobre os temas que a gente trata, especialmente no conselho editorial do Coletivo de Negros João Cândido. Então, são matérias dedicadas, mais aprofundadas sobre temas específicos. Então, convido todos a verem lá no Tição Programa de Preto. O blog você tem acesso através do próprio causaoperaria.org.br. Basta rolar lá um pouquinho a página e você vai poder acessar nossas matérias. Aviso também que nós estamos com um canal no YouTube do Tição Programa de Preto, com vários vlogs, como A Juventude Chama, que são vídeos para o YouTube, falando sobre temas específicos. Então vai lá nos vlogs e você vai ter a oportunidade de ver temas específicos, como a abolição da escravatura, os 50 anos do programa dos Partidos das Panteras Negras, o próprio programa do Partido das Panteras Negras, e outros temas de assuntos de interesse da luta do povo negro. Você que está chegando agora aqui na CELTV, que está aqui no chat, já dou boa noite e humildemente peço a sua contribuição. O que é uma contribuição? Você vai dar uma contribuição aí através do Superchat, R$ 2, R$ 5, R$ 50, R$ 100, R$ 500, enfim, euro, dólar, iene, guarani, qualquer moeda que você tiver a possibilidade de contribuir conosco aqui da Causa Operária TV, para poder fortalecer o canal, né, para que a gente possa desenvolver o canal com uma programação 24 horas, tal como está sendo agora, e também fortalecer a imprensa independente, que é a questão fundamental aqui das nossas transmissões, uma imprensa que não tem rabo preso com capitalistas, enfim, uma imprensa que busca tão somente aí apoio junto aos trabalhadores, junto àqueles que querem fortalecer uma política, uma propaganda, né, de maneira revolucionária e independente. Então, deixo aqui, convoco os companheiros todos a participarem através do Superchat. Já dou boa noite ao companheiro Rodrigo Silva, que está aqui no chat, e peço que o companheiro e outros companheiros que estejam assistindo compartilhem, façam a sua divulgação aqui do Tição Programa de Preto. Produção, eu posso me atrever a chamar o Eric? Será que ele vai conseguir entrar? Será que o FHC, que privatizou a telefonia,
e o PSDB vão permitir que o Eric acesse aqui a chamada? Eric, boa noite. Boa noite, vamos lá, né? As maravilhas ali das telecomunicações privadas, né? Espero que estejam me ouvindo aí, me vendo uns quadrados grandes aí. Mas é isso aí. Estamos aí aquecendo os motores para o ato do dia 24, em que toda a grada do Brasil aí tem que tomar as ruas, né? Tem que, como a gente diz, Equador, botar para lá e dizer que as ruas são do povo e não da direita, não dos golpistas, muito menos dos fascistas. Tá aí, a produção informa que ela mesma trabalha nas telecomunicações, então tem conhecimento de causa, sabe que a internet ela pode cair muito bem a qualquer momento. Eu consegui ouvir o Eric, espero que os companheiros todos estejam ouvindo a transmissão. Vou passar direto para a nossa pauta regular, um pouquinho de história para a gente poder entrar na polêmica do dia, que é a questão do próprio dia 24. Bom, Eric, quer dar pontapé inicial com o querido pelos sul-africanos Madiba Nelson Mandela, que no último dia 18 de julho foi celebrado o nascimento dele. Nelson Mandela foi nascido em 1918, né? Vamos lá. Exatamente, Juliano. Teve uma comemoração internacional, né? Organizações até do Movimento Negro também fizeram aí plenárias, fizeram atividades aí comemorando aí seriam que 103 anos, né, do Nelson Mandela. Produção, travou, produção? Se tiver travado, eu toco por aqui. Como eu falei, seria Pelé e Garrincha. Recebi o passe do Pelé. Pode colocar a foto dele, produção, bem novo. A foto que estava agora há pouco. É uma foto interessante. Está aí Nelson Mandela, bem novo, ainda integrante do CNA. Se não me engano, essa foto ainda é do final dos anos 70, começo dos 80. Época até que o CNA defendia aí o armamento, né? Um partido grande na África. Nelson Mandela é preso, passa décadas aí encarcerado na África do Sul, em razão da sua luta política, que é um dos representantes, junto com Martin Luther King, da luta pacífica, né, da resistência pacífica, muito criticada pelos marxistas, pelos revolucionários, com um método que não daria resultados. Ele finalmente foi um homem até utilizado pelo próprio imperialismo para que se chegasse ao fim do apartheid na África do Sul, um fim formal, né? Quer dizer, as leis de segregação racial caíram por terra, a lei que impedia um negro de tomar água no mesmo bebedouro que um branco caiu por terra, mas a vida prática, real, não mudou muito. Está aí uma foto dele, uma das fotos mais famosas de Nelson Mandela aí, dentro da prisão, é, ainda encarcerado aí pelo regime sul-africano, controlado aí pelo imperialismo à época, né? A sua saída foi negociada também. A próxima foto, inclusive, é uma foto do dia da sua libertação, falando aí ao povo sul-africano. Mandela leva uma política conciliadora, em grande medida parecida com o que políticos do PT fizeram aqui no Brasil. Não tem, a diferença é muito pouca. E finalmente aí a África do Sul acaba com o apartheid formal nas leis, quer dizer, o negro finalmente pela lei pode ocupar os mesmos espaços, etc. e tal, mas na vida real, na vida prática, aí, o negro até hoje tem muita dificuldade, inclusive existem registros de manifestações e motins na África do Sul no último período. Os bens, as propriedades territoriais, muitas delas ainda estão na mão dos brancos, que compõem aí cerca de 10% da população sul-africana, ao mesmo tempo eles são donos de uma grande parcela das propriedades, terrenos, empresas, etc. E tal. Então, fica aqui o nosso registro do Nelson Mandela. Se Eric tiver na agulha, peço para ele falar sobre o próximo ponto. Vamos lá, tá por aí, Eric? Então, voltar. Opa, acho que agora vai, hein?
Agora vai. Vai lá, pode mandar brasa. Estamos aonde mesmo, Juliano? Próximo ponto da história é o Edson Arantes do Nascimento. O grande Pelé. Pois é, no último dia 18 também, né? Mesmo dia aí do Madiba, o Pelé fazia seu último jogo, né? Pela seleção brasileira, se despedia em 1971. Aí a nossa, é, como é que fala, a nossa referência a esse dia aí, porque foi muito controversa essa saída dele, né? Ele quase que não disputou a Copa de 1970 por diversas questões aí, inclusive a questão do regime da ditadura que o Brasil vivia, né? A interferência que a ditadura fez no time, demitiu aí o João Saldanha, praticamente quis derrubar todo o time. E em 1971, dia 18 de julho, aí o Pelé fez sua despedida da seleção. Ainda jovem, todo mundo sabe que aí depois ele ainda jogou pelo Santos e depois foi fazer aquela carreira no Cosmos, né? Alguns anos depois aí nos Estados Unidos. É isso Quer daí. comentar? É só comentar as fotos aí. Tem essa foto do Pelé com três taças do mundo nas mãos, né? Falar qualquer um fala. Agora, você conseguir aí três Copas do Mundo, sendo preto, meu amigo, é guerra, viu? É guerra. Uma coisa que alguns companheiros às vezes não entendem é a importância do futebol para o povo negro brasileiro, para o povo trabalhador. Pelé, nesse sentido aí, ele conseguia levar para frente aí o orgulho, né? O orgulho negro por muito tempo. Eu até tem um livro que eu estou sempre querendo mostrar aqui. Deixa eu ver se na bagunça aqui eu consigo pegar para mostrar para os companheiros, que eu acho que valeria a pena a indicação, que é o negro no futebol brasileiro. Que explica aí, que mostra, né, a importância do futebol. Ah, tá aqui. É Mário Filho, né? Pode botar aqui, produção, em minha a foto, a, a capa, vou mostrar a capa do livro. Aqui é bem interessante, já faz alguns relatos. Ó. O Negro no Futebol Brasileiro por Mário Filho. É um relato aqui importante da ascensão do futebol no Brasil, da criação do futebol, e a importância do negro, do trabalhador brasileiro na criação do futebol brasileiro. Tem até um capítulo inteiro só sobre a ascensão social do negro dentro do futebol. Um livro muito bom, recomendo a todos que leiam, para entender a importância do futebol e a base, né, os fundamentos da nossa defesa do próprio futebol brasileiro atual, da seleção brasileira atual, e por fim do próprio Neymar, que é a polêmica do programa anterior que eu estava aqui, que eu estou trazendo de volta. Mas enfim, o próximo ponto de história, Eric Menezes, Centoaço aí, que agora, Centoaço, não, agora é samba, não tem nada com Centoaço. Elton Medeiros, Eric? Isso, no dia 22, hoje, né? Nasci em Rio de Janeiro, músico, compositor, né, ritmista, e também foi administrador de empresas e sambista. Elton Antônio de Medeiros, Elton Medeiros, autor de músicas como O Sol Nascerá, Recomeçar, Vida, Onde a Dor Não Tem Razão, né? São sucessos aí. Essa Onde a Dor Não Tem Razão, inclusive, foi uma parte com o Paulinho da Viola, né? E tá aí mais a nossa lembrança aos sambistas, do grande sambista brasileiro, né? Deus, completando aí, hoje completaria o quê? 70 o quê? 91 anos, né? Exatamente hoje. E, para terminar a nossa história, uma notícia que não parece notícia de uma falta de história, né? Parece notícia atual. Lembrar aqui que no ano de 1993, né, no dia 23, ou seja, amanhã, completa aí
no que 30 e 28 anos, né? 20 anos da chacina da Candelária, né? No Rio de Janeiro, onde 8 crianças foram assassinadas, né? Duas gravemente feridas, vítimas de um grupo de policiais que os atacou junto à Igreja da Candelária, né? Quem conhece o Rio de Janeiro já visitou ele na região central, uma das igrejas mais conhecidas, né? E fica bem perto de outros pontos turísticos de referência. E aquela região, assim como qualquer cidade brasileira, né, principalmente as grandes cidades, muitos moradores de rua, né, se abrigavam nas marquises e ali no entorno é um local tradicional, até porque existem essas ações de caridade e tudo mais, e a igreja vira uma referência, né? E lembrar aqui que em 23 de julho de 1993 foi mais essa chacina, né? Que a gente não parou de ter até hoje. Por isso estamos aí com a pauta nas ruas de fim da polícia. Exatamente. Eu destacaria que essa ação da chacina da Candelária, ela é uma rotina da polícia. Os métodos que foram utilizados aí pela polícia militar são métodos usados até o dia de hoje. Quer dizer, a execução covarde de gente indefesa, amando de empresários da região, coisa que acontece em todos os centros das grandes cidades do Brasil. Os empresários se juntam com as forças de repressão para promover a limpeza racial e social de lugares que eles consideram importantes, lugares que seriam só para bacanas, e o povo pobre não poderia sequer nem mesmo dormir aí nas ruas. Eu lembro muito bem, eu era novo, estava mais novo, né? Claro, bem mais novo. Eu lembro que um dos sobreviventes da Candelária era o Sandro Nascimento, se não me engano. Depois promove o sequestro do ônibus 147. Se os companheiros estiverem aqui no chat lembrarem, lá no Rio de Janeiro, ele promove o sequestro do ônibus, ele não fere ninguém, foi transmitido tudo ao vivo, é fácil perceber que ele está fora de controle e a polícia no final mata todo mundo, mata não só a pessoa sequestrada. Em primeiro lugar, a polícia mata a pessoa que estava sendo sequestrada no ônibus. E em segundo lugar, executa Sandro Nascimento, acho que é Sandro Barbosa Nascimento, se não estiver enganado, dentro do camburão por asfixia, que também custou também até hoje é uma prática comum da polícia militar. Então fica aqui nosso registro da chacina da Candelária, é uma das mais famosas do Brasil, mas não a única em termos de chacina. A gente acabou de passar pela chacina do Jacarezinho. Bom, por conta dessas e outras aí, nós estamos com um programa hoje é, dedicado à questão da luta política, né, em torno das manifestações, da necessidade de a gente se colocar francamente, abertamente contra a participação da direita nos atos da esquerda, especialmente do PSDB, porque o PSDB é um dos responsáveis por isso, justamente por isso que nós denunciamos agora há pouco, pelas chacinas registradas no Brasil. É o partido da direita que comanda as secretarias de segurança do país quase todo. Não pode haver dúvidas entre os companheiros de que o PSDB controla isso daí direto e indiretamente, as forças de repressão, especialmente a polícia militar. As mortes causadas pela polícia militar devem, ao longo da história, ser creditadas aí à direita brasileira, em sua maneira partidária, ao PSDB, e só por este fato, sem considerar toda a questão política que precede a luta contra o golpe que nós temos discutido em nossa imprensa, só por esse único fato já deveríamos ter uma repulsa gigantesca à presença do PSDB e da direita nas manifestações que estão sendo chamadas pela esquerda, pelo fora Bolsonaro. Então, um primeiro argumento, e eu mando depois em seguida para o Eric comentar também, é esse simples, é um argumento simples. Por que não queremos porque nós não queremos nos, entre aspas, unificar com o PSDB? Porque não há unidade para nada. Isso daí é água e óleo. É que nem a PM e o povo negro. É que nem a polícia militar e o povo pobre.
Não tem como unificar, não tem unidade aí. Isso daí é uma relação oposta, de oposição, que precisa ser deixada bem claro para que a gente tenha em mente, em primeiro lugar, a luta contra a direita nas ruas, contra a presença da direita nas ruas, especialmente contra a presença da direita nos atos, e em segundo lugar, para a gente abrir o debate junto à esquerda aqui, com confusão ou mau caratismo, propõe esse tipo de loucura aí, as manifestações que estão para ocorrer nesse sábado. Então, deixa esse debate. Antes de mais, queria passar aqui a boa noite aos companheiros, especialmente aos que mandaram o superchat. Isso, contribua mesmo, é importante. Rodrigo Silva, desta vez eu consigo. Obrigado pela contribuição. Jesus era humano, que está aí no bonde da CLTV, esteve conosco agora há pouco, no Zona do Agrião. Sou eu, também está aqui conosco. Silvia Miri, boa noite. Angelina Dias está aí também. Boa noite, companheira. Então, passo a bola para o companheiro Eric sobre o que foi colocado sobre a polêmica. Polêmica naquelas, né? Não tem polêmica nenhuma. Aí está mais claro do que, está mais nítido do que se possa imaginar. Eric. Eric está sofrendo com as telecomunicações. Eric está travado com as comunicações. Ele não está conseguindo entrar na chamada. Eu vou tocando aqui o programa por enquanto ele não consegue resolver o problema da chamada. E vou colocando mais argumentos para o debate, que é o seguinte: o PSDB ele primeiro se somou ao golpe de Estado para colocar Jair Bolsonaro na presidência. Todo mundo lembra do Bolsodória. Todo mundo lembra da política que foi defendida pelo. Aí, ó, aí uma foto. Isso aí é uma foto famosa, né, do PSDB em ação. Aí, os que estão de farda aí são os militantes do PSDB. E cá embaixo é o povo. Aí está a unidade do PSDB com a população negra e pobre. Essa unidade estão propondo aí alguns elementos da organização de esquerda que não deve ser feita de maneira alguma. Essa daí é a única política que o PSDB tem para o povo pobre e negro, de São Paulo em especial, que é uma quantidade gigantesca, que agora está sendo esposada e defendida por integrantes da esquerda. Eu chamo a atenção para esse problema, porque precisa ser duramente denunciado. Nós temos conhecimento, né? Conhecimento de que o PSDB dá banho em moradores de rua aqui no centro de São Paulo, né? Quer dizer, um negócio escandaloso que deveria ser denunciado amplamente pelas organizações de esquerda. Dar banho em morador de rua é uma questão que nutre um verdadeiro ódio em qualquer pessoa que tenha um sentimento minimamente democrático, humano. Eu não digo revolucionário, eu não digo socialista, mas um sentimento humano deveria despertar um ódio gigantesco em quem promove, por exemplo, banhos, né, de água fria de caminhões pipa contra moradores de rua, como é o caso aqui em São Paulo, mas acontece em várias capitais também. E isso também é mais uma política do PSDB. Produção, eu peço que você separe aí uma imagem, uma imagem das pedras que foram colocadas embaixo do viaduto, que aí eu acho que é um pouquinho mais sinistro ainda do que tudo que a gente já falou aqui até agora, sobre a política do PSDB para o povo. Nós temos o prefeito que morreu recentemente, Bruno Covas, né? Não só ele, né? O próprio João Dória defende essa política, como qualquer político do PSDB defende essa política aí de colocar pedras embaixo de viaduto. Quem mora aqui em São Paulo se depara com essa cena macabra. Você vê um viaduto embaixo dele, uma série de pedras, ou mesmo, tá aí, ó, encheram de pedra para que a pessoa que não tem onde morar, porque não tem condições de morar, está desempregada, está sem teto,
para que a pessoa não tenha abrigo diante das chuvas, diante do sol, para que a pessoa não tenha nenhum tipo de abrigo. O PSDB foi lá e encheu de pedra embaixo dos viadutos para que ninguém dos moradores de rua possa se abrigar do frio, possa se abrigar do sol, possa colocar suas barracas aí, se proteger da situação climática, ainda mais agora aqui em São Paulo, que está muito frio. Essa daí, essa daí é a política do PSDB. É com essa política aí, com as pedras embaixo do viaduto, que estão propondo aí a chamada unidade. Precisa ter claro, pessoal, que o pessoal coloca aí pedra embaixo de viaduto, para não ter morador de rua buscando abrigo. O pessoal coloca aí caminhão-pipa de jato frio de água em noites como essa aqui, que está à base de 15 graus, 16 graus. Pode colocar a produção, mais foto aí desses viadutos macabros aqui em São Paulo. Tá aí o padre Júlio Lancelotti, pegou ele mesmo a marreta para quebrar as pedras e esteve conosco, inclusive, no 1º de maio, presencial na Praça da Sé, que foi fundamental. Mas se essa é a política desse pessoal, por que é que o movimento da esquerda que está pedindo fora Bolsonaro, que é contra a política de fome imposta pela burguesia, que é contra a repressão do povo negro, porque é que a esquerda democrática, nem revolucionária diria, mas a esquerda democrática que é contra que os negros fiquem, a população pobre fique sem ter onde morar, porque é que a gente tem que aceitar a presença do PSDB nas manifestações. Ninguém explica. Qual que é a unidade com esse pessoal aí? Colocou pedra para o pessoal dormir, para não dormir em lugar nenhum. Essa política nazista da prefeitura de São Paulo, que todo mundo conhece. A política de repressão aos camelôs. Não pode separar foto também dos rapas, foto dos rapas, foto do que eles fizeram na Cracolândia, da pancadaria. Eles foram lá baixar por porrada junto com essa GCM, a Guarda Civil Metropolitana assassina, foi lá baixar porrada nos usuários de droga. Então, sem perspectiva nenhuma, dentro do golpista, dentro do sistema capitalista, e o que eles ganham em troca é bomba, porrada, soco, etc. Então, por que é que nós, tudo bem, a esquerda revolucionária, a extrema esquerda, como chamam a gente, o PCO, se colocar contra isso daí, tá bom, tá certo. Mas por que uma esquerda mesmo democrática? Vamos colocar uma esquerda humana, uma esquerda solidária, né? Não precisa ser revolucionária. Não precisa propor tomar o poder de armas na mão, mas uma esquerda que tem alguma preocupação humana vai se juntar com esse tipo de gente que defende essa repressão diária, rotineira, contra os moradores de rua, contra os ambulantes, contra os trabalhadores de São Paulo, das grandes capitais, que defende o aumento da repressão, o aumento das penas. Quem são os gestores aí do sistema penal? Não é o PSDB, a direita brasileira, é a esquerda que administra o sistema penal, é a esquerda que administra o Tribunal de Justiça, as varas de execução penal, é a esquerda que administra isso daí. Por que é que nós vamos nos juntar com gente que colocou 1 milhão de pessoas atrás das grades em processo farsa, processo fraude, que nem o do Lula, em processo sem prova, em acusações infundadas? Por que é que nós temos que aceitar esse pessoal que defende a pena de morte, que defende tiro na cabecinha, como disse o senhor Witzel do Rio de Janeiro, que defende as tropas de choque, que defende os grupos dos esquadrões da morte, muito famosos aqui em São Paulo, deram cabo de muita gente aí nas periferias? Por que a gente vai se juntar ao pessoal que até ontem estava vibrando com a prisão do ex-presidente Lula, até ontem estava vibrando e xingando a ex-presidenta Dilma Rousseff? E aí, a gente, agora no próximo dia 24, especialmente aqui em São Paulo, que tem uma chamada mais ampla, a gente tem que ser obrigado a aceitar isso. Está aí, ó, mais uma foto. Esses de cá são os militantes do PSDB.
Os que estão lá levando bomba lá no final do corredor é o povo. E esse aí, no caso, está no rodopio da sociedade. Viciado em drogas, na Cracolândia, etc. e tal. Mais militantes do PSDB atacando a população. Alguém teria que aparecer aí e explicar qual que é a unidade, qual que é a necessidade, qual que é a necessidade que nós temos de nos juntar com essa corja infeliz aí, que maltrata todo o povo paulistano, o povo brasileiro de conjunto, enfim, toda a população paulista. Não há nenhuma justificativa plausível para que isso aconteça. Isso por um lado. Por outro, é preciso deixar claro que a repulsa do povo, dos manifestantes, que seja, ela também é legítima. Uma repulsa legítima. Está mais do que legitimado não aceitar o PSDB. Não tem jeito. É impossível controlar a população. Por que não vamos falar para as vítimas do Jacarezinho, de Paraisópolis, parentes das vítimas? E, não, tudo bem, agora nós vamos aceitar todos os assassinos aí para supostamente derrubar o fascismo. Sendo que esse pessoal todo do PSDB é super a favor do fascismo. É eles que colocaram lá o próprio Jair Bolsonaro. Bom, estou me estendendo aqui. O companheiro Eric conseguiu reconectar, se não, produção. Deixa comigo que a gente vai tocando aqui a programação. Olha que beleza. Esse aí é o caminho, esse daí é o carro som do PSDB e seus militantes. Olha o carro som dos militantes. Tá por aí, Eric? Tô, na medida em que o governo do PSDB permite que as telecomunicações cheguem até a gente, né? Eu tô. Só lembrar isso, né? A gente está falando aqui, quem privatizou aí as telecomunicações no Brasil, assim como vários setores, foi o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, né? Do principal partido da direita imperialista no Brasil, né? Da direita assassina, né? Que toca essa política que se chama, em alguns aspectos, de neoliberal, política de corte disso, corte daquilo, redução do Estado, e no final das contas é uma política assassina, né? A gente acabou de passar aí, em 2016, por um golpe de Estado, em que a gente viu muito rapidamente programas sociais sendo aniquilados, né? Os direitos trabalhistas dos trabalhadores, que nunca foram aquela maravilha, né? Mas que garantiam alguma segurança e alguns benefícios a mais para os trabalhadores de carteira assinada, né? E tudo isso aí já caiu por terra. Mas quem foi que pariu essa política? Né? Quem foi que toca essa política de forma mais consistente? Sem dúvida nenhuma, são os políticos do PSDB, em primeiro lugar, né? E seus parceiros, né? Do DEM, do MDB, né? E das outras legendas de aluguel aí, que são tantas hoje que a gente não consegue nem acompanhar, né? Republicano, PP, o PP é outro até maior, né? Dessa legenda de aluguel, mas também é uma legenda de aluguel e um partido de aluguel. E são eles, né? Esses há pouco tempo estavam sendo chamados de democratas aí, né? Que continuam, né, tocando a política de destruição do país. E aí, nesse aspecto que a gente está ressaltando aqui, é o descalabro, né, de querer trazer esse tipo de gente para dentro da manifestação, esses assassinos, lembrar que a gente está ainda numa pandemia, numa crise gigantesca, né? Milhares de mortos continuam no país, a vacinação ainda está longe de acabar com a pandemia, estamos aí em coisa de, não chegamos nem a 30% da vacinação completa, da população completa, eu digo pelo menos 2 doses, né, da população, e as mortes continuam. E quem é que propicia essas mortes? Né? Qual foi a política que destruiu a saúde pública, que corroeu toda a capacidade de investimento do Estado brasileiro? A política do PSDB, né? Tocada principalmente desde o governo Fernando Henrique, né? Fernando Henrique Cardoso, que
estabeleceu, né, de forma mais firme essa política de corte de gasto, né, de corte de investimentos, né? A gente sabe várias categorias aí no país durante os anos 90 passaram todo o governo Fernando Henrique aí sem reajuste nenhum, né? Você passar aí 8 anos categorias como os bancários, como os professores, servidores públicos sem reajuste nenhum e a inflação nas alturas, né? Essa é a política criminosa, que são desse tipo de gente que são os pais do Bolsonaro, né? Afinal de contas, a agenda, principalmente econômica do Bolsonaro, é a agenda do PSDB, é a agenda do Dória, né? É a agenda do Eduardo Leite, do Bolsogay, né? É a agenda de qualquer político da direita, principalmente, né, desses partidos como o PSDB, né, como o DEM, que agora querem desfilar e inventar um nome bonito, né? Eles são oposição ao Bolsonaro. Não sei em que medida essa oposição se coloca na prática, porque o Congresso está aí, dia após dia, votando as propostas do Bolsonaro, né? A gente acabou de, algumas semanas aí, 2 semanas, né? O avanço aí da proposta de privatização da Eletrobras, né? O avanço da privatização dos Correios, né? Os democratas aí que controlam, né? Não é só, estão chamando de centrão, né? Chama de centrão, chama disso, chama daquilo. Os democratas aí do PSDB, que alguns querem colocar como oposição, não botaram nenhuma pauta de reivindicação de um auxílio emergencial, por exemplo. Ao contrário, né? Eles concordaram com a Cinti que está aí, esse auxílio de R$ 150, né? Ou zero, né? Que na verdade é a pauta deles. É a pauta do dinheiro para os banqueiros, né? Dinheiro para os latifundiários, dinheiro para os monopólios multinacionais e o povo que se exploda, né? O povo que se vire, né? Como a terra, se for o caso, né? Eu acho que essa denúncia a gente tem que denunciar muito, claro, né? Uma coisa, é um descalabro você colocar uma manifestação popular como tem sido, com uma política muito clara de derrubar o governo, né? De acabar com esse governo genocida e você querer trazer esses assassinos para dentro das manifestações, ao lado do povo, né? Que a gente sabe que eles não estão do lado do povo coisa nenhuma. O outro aspecto, eu acho que a gente tem que falar também é a questão política, né? Essa questão da frente ampla, né? Os planos aí da esquerda e da direita, né? Na verdade, a esquerda é fantasiosa, que acha que está dominando o cenário e que está aproximando, né, de si para a esquerda esses setores que ele chama de democrático da direita, né? Com interesses puramente eleitorais, né? Essa é a questão. Exatamente, vou continuar aqui os boas noites. Para quem não deu boa noite, deu sua boa noite através do Superchat. Para a gente ficar feliz do lado de cá. Reforço os argumentos do companheiro Eric. Agradeço já os superchats que foram enviados. Boa noite, companheiro Compa 29. Éder Vieira, boa noite, companheiro. Companheiro Des, querem pôr o PSDB para ser a cabeça da manifestação no Conjunto Nacional. De novo, de novo. Companheiro Davi, boa noite, camarada. Do Coletivo de Negros também. Companheiro Moraes, boa noite, companheiro. Diz que o companheiro acha que tem que colocar pessoas que querem manifestar pelo fora Bolsonaro. R. Locatelli, estou impressionado com a esquerda namastê que está classificando a ameaça de golpe como um blefe. Não é blefe, é ameaça mesmo. Fica ligado. O pessoal não fala à toa. Fala que o PSDB não leva ninguém. O PSDB não leva ninguém para manifestação. O PSDB leva PM para manifestação. Inclusive, é um dever de ofício do próprio PSDB que governa o Estado. Quem mais está aqui? Boa noite, companheiro. Sou eu, mandou sua contribuição. Boa noite, camarada. Valeu pela força. E mandem seus boa noites, superchats e tudo mais. Bom, camaradas, vou caminhando aqui já para o encerramento do programa. Eu vou deixar vocês um vídeo, né? O companheiro Rui fez
deu uma entrevista essa semana tão somente a respeito da questão da segurança pública, e eu acho importante as considerações que foram feitas por ele. Os companheiros podem assistir às 20h30, ao vivo, aqui na Cel TV. Terá o programa Resumo do Dia, com o companheiro Antônio Carlos e outros camaradas aí. Mas daqui até lá, fiquem com a entrevista dada pelo companheiro Rui, tratando tão somente sobre a questão da PM, a questão da dissolução da polícia, a questão das milícias populares, enfim, importantíssimo para a questão do negro. Bom, vou ficando por aqui. Eric, quer dar a sua boa noite? Foi fugaz, mas valeu a sua participação. É, gostaria de dar uma boa noite aí para o pessoal que está acompanhando, compartilhar. Essa entrevista do Rui foi bastante interessante, esclarece vários pontos do nosso programa, né? Para o fim da polícia, é o que vem depois, né? Que inclusive está também na nossa revista João Cândido, edição número 4. Pedir para o pessoal entrar em contato aí com a gente, adquirir a revista, é muito importante. Não existe publicação no Brasil igual a essa, né, tratando desse tema, tratando dos temas que a gente coloca, né, é uma demanda urgente e é importante que o pessoal prestigie, contribua também, né, para que a revista continue saindo aí mensalmente. Perfeito, então, camaradas. Deixo aqui um abraço, boa noite. Reforço o convite do Eric, a adquirir a revista João Cândido pelo fim da PM. E pode soltar o vídeo, produção. Boa noite a todos. Fiquem conosco da Cel TV. Mandem seus superchats, mandem aí suas perguntas. E às 20h30, ao vivo, o programa Resumo do Dia. Até mais, uma ótima noite. Bom, você deu informações aí várias sobre a existência de milícias populares em determinadas situações, principalmente situações revolucionárias. A gente poderia ampliar isso daí, né? Generalizando da seguinte forma: toda vez que você tem uma ação popular, uma ação de massas da população pobre contra o Estado, um dos principais pilares do Estado a desabar é justamente a polícia tradicional, vamos dizer assim, né? E ela costuma ser substituída por alguma forma organizada de armamento da população em geral, né? Então, é um caso comum, né? Você destacou bem, muita gente acha que a proposta de substituir a polícia permanente, a polícia que todos nós conhecemos tradicionalmente por milícias populares, é uma proposta inexequível. Não é verdade isso daí, você mesmo demonstrou que há casos concretos de experiências históricas, são muitos casos onde isso aconteceu. Bom, eu queria primeiramente, antes de responder a sua pergunta sobre os abusos, queria primeiramente estabelecer qual que é o fundamento dessa proposta, né? O problema que nós temos é que a sociedade capitalista, em geral a sociedade de classe, mas a sociedade capitalista, que é a sociedade na qual nós vivemos, ela tende a criar, né, um destacamento armado, uma organização armada, que escapa completamente ao controle da população e que é alheia à população, né? Quer dizer, essa polícia, é o caso da polícia da maioria dos países, né? Não é nenhuma peculiaridade de nenhum país, não é uma peculiaridade brasileira, ela tem condições, portanto, de se voltar contra a população, contra trabalhadores em greves, movimentos populares, etc. e tal, que é a prova de que esse tipo de organização policial está completamente destacado da população, ele não responde à população, a população não controla. O controle da população sobre a polícia é uma ficção, né? Se daria, vamos dizer assim, através da eleição dos representantes, e esses representantes, teoricamente, controlariam a polícia, mas isso não é uma realidade, é mais é uma coisa fictícia, né? Então, o grande problema, né, para a maioria da população explorada é justamente ter uma política que ela possa controlar, que não seja um instrumento
de uma minoria da sociedade que seja voltado contra ela. Uma organização burocrática, hierárquica, né? Que responde aos interesses dos poderosos. Esse é o problema chave, na minha opinião, de toda a discussão sobre a questão da polícia. A polícia capitalista, de um ponto de vista geral, ela é muito ineficiente no combate ao crime, que seria teoricamente a função dela, né? E ela até porque, né, não entrando no mérito do problema, a gente teria que discutir a natureza, né, do fenômeno do crime na sociedade. Mas, enfim, ela é ineficiente no combate ao crime, mas ela é muito eficiente em preservar a ordem estabelecida pelos poderosos. Esse é o fundamento da nossa proposta. A sua pergunta, você colocou dois problemas, né? Como é que ela se organizaria? Seria treinada e o problema dos abusos. Bom, a organização da polícia, desse tipo de milícia, né? Também não é necessário inventar nada, a gente pode pegar essas experiências. Em geral, ela é formada com base territorial, né? Porque ela surge muito ligada à própria população. Então, ela teria uma base municipal e nas grandes cidades uma base regional dentro da cidade. Quer dizer, os moradores ali do local é que exerceriam essa função policial como se fosse a prestação de um serviço público, assim como o serviço militar, que a pessoa é recrutada por um determinado período, receberia ali um pagamento controlado pela população e a população poderia revogar os agentes policiais, né, e as funções de comando diante das arbitrariedades. Essa é a ideia geral. O treinamento, logicamente, tem que ser feito por pessoas que tenham o conhecimento técnico necessário, né? O que não significa, se você fizer esse treinamento, que a milícia, no caso, né, a polícia cidadã, ou a milícia de cidadãos, ela estaria sob o controle de um pessoal técnico. Não, ela teria que utilizar o pessoal técnico como, digamos assim, como pessoas que estão prestando um serviço à comunidade. É a comunidade que teria que controlar essa milícia. O problema dos abusos é muito variável isso, né? Porque depende muito das circunstâncias, né, que o país esteja vivendo, da medida em que essas organizações estejam efetivamente sob controle popular e tudo mais. É claro que pode acontecer abusos, não há dúvida nenhuma. Não vamos negar que a sociedade e o funcionamento da sociedade sempre acarreta uma série de fenômenos de imperfeição, nada é perfeito, né? No entanto, eu acho que a segurança maior da população é que esse tipo de força armada, né, esteja efetivamente sob controle popular. Essa seria a maior garantia, não de que não haveria nenhum abuso, sempre pode haver um abuso, mas de que o abuso seria contido, limitado ou corrigido pela própria população. Pronto. Outra dúvida que eu tenho, que talvez os telespectadores também compartilhem dessa mesma dúvida. Já saindo aí dos anos 30, ali da história do anarcossindicalismo espanhol, mas partindo para a realidade atual, realidade moderna, nós tivemos um presidente eleito agora no Peru, que ele fez parte, na sua juventude, de uma espécie de milícia popular lá nos rincões ali do Peru profundo. E diferente, né? Não é uma milícia que existe para substituir a polícia. A milícia lá que ele fez parte, né? Os rondeiros, eles fazem parte de uma milícia aonde não existe polícia e nem nenhum aparato de segurança. São regiões do Peru onde não tem Ministério Público, não tem judiciário naquela localidade, não tem polícia. Então, os próprios moradores de comunidades locais, eles formam milícias populares que utilizam uso e costume, geralmente indígena, para poder aplicar ali
a segurança naquela localidade, né? E a Constituição peruana, inclusive, permite isso, né? Com ressalvas, mas a Constituição peruana permite isso, como acontece também no México. A Constituição mexicana também permite algumas situações de controle e de gestão indígena em algumas comunidades onde o Estado não é presente e eles determinam ali a questão da segurança. Lá no Peru, existem também abusos, essas milícias praticam abuso, a gente tem vídeos no YouTube e a gente vê que eles praticam abuso, né? Como já foi respondido, isso pode acontecer. Agora, a pergunta que eu faço, mas por que a razão da necessidade de substituição das polícias ou extinguir as polícias nesse caso? Bom, só um pequeno comentário sobre essa questão do Peru, que é muito interessante mesmo, né? Eu não tenho, assim, um conhecimento profundo da questão, né? Mas, pelo que eu entendo, esses rondeiros, eles não são verdadeiras milícias populares, né? Por que eu digo isso? Né? Porque é uma instituição que surgiu, é uma instituição antiga, né? Que surgiu no meio do povo, mas era uma instituição relativamente escassa, era relativamente pequena, né? Até a ditadura do Fujimori. Durante a ditadura do Fujimori, o exército, as forças armadas peruanas, que estavam combatendo a guerrilha do Sendero Luminoso, trataram de organizar setores mais direitistas da população, né? Provavelmente, aí eu não tenho uma informação segura, mas provavelmente ligado aos setores mais proprietários de terras, né? Para combater naqueles lugares a guerrilha. E esses rondeiros se transformaram em grupos paramilitares acessórios da repressão das Forças Armadas, que foi uma repressão muito violenta, né? Contra a guerrilha do Sendero Luminoso. Então, quer dizer, não são verdadeiras milícias populares. Essa milícia popular, ela deveria ser uma coisa totalmente independente do Estado, né? E aí nós vamos para a questão que você levantou, né? Qual é a necessidade de substituir a polícia existente por uma polícia especial de tipo diferente? O problema é justamente o controle do povo sobre a questão da repressão, né? A polícia num estado como o nosso, num estado capitalista em geral, mesmo em países de maior tradição democrática, digamos assim, ela é uma organização voltada para a repressão popular. Em todos os momentos em que há grandes movimentos populares, a polícia aparece lá para reprimir. Na realidade, né, se a gente analisar em profundidade o sistema social, nós vamos ver que a função primordial da polícia é reprimir o povo e o combate ao crime é uma função, na realidade, acessória. Mas é acessória também vinculada ao primeiro problema, né? Por isso que nós vemos no Brasil, esse debate é muito aceso no Brasil devido à violência da repressão policial, o número de pessoas que nas comunidades pobres são mortas pela polícia, né? Justamente o problema, tal como ele se coloca no Brasil, ele já implica nesse problema. Ou a população controla a polícia, ou você vai ter uma verdadeira força de ocupação, como acontece nas grandes cidades brasileiras, né? E está voltada para reprimir o povo, né? Esse é o problema central que está vinculado a esse problema. Quer dizer, não podemos ter uma organização burocrática controlada por uma minoria, né? Por governadores, vamos simplificar aqui, pela parcela rica da sociedade contra a parcela pobre. Para você ter um policiamento, uma segurança pública verdadeiramente democrática, ela precisa ser controlada pela própria população. Caso contrário, isso nunca vai acontecer, né? A polícia sempre vai estar na dependência, sob o controle, né? E vai ser um instrumento dos poderosos.
Ah, Uma Watson. última pergunta. Posso fazer uma Certo. última pergunta? Pode ser Dá um tempo? comentário, porque o tempo já estourou um pouquinho. Ah, sim. A última pergunta era sobre a questão, se o Rui Costa puder falar rápido, sobre a questão do armamento, no referendo que teve sobre o armamento no início dos anos 2000, o PCO defendeu o voto armamentista, ao contrário de amplos setores da esquerda, né? Somente o PSTU e o PCO defenderam o voto armamentista. E eu li alguns artigos onde o PCO coloca a questão da necessidade de se armar a população. Eu gostaria que o Rui Costa explicasse essa posição do PCO tão diferente da posição da maioria da esquerda. Tudo bem? Posso responder aqui? Bom, estou interpretando que sim. Não, a nossa posição é uma posição tradicional, democrática tradicional, né? O povo desarmado é um povo oprimido. Essa é a grande realidade. Você tem uma parcela da população sob o controle dos poderosos, né, que está armada, polícia, forças armadas, etc. e tal, e a população completamente desarmada. Nessas condições, você nunca vai ter um regime político verdadeiramente democrático, né? Quem tem as armas dita a lei. Veja só uma coisa interessante, uma notícia que eu li hoje, né, no jornal, que me chamou muita atenção, porque isso aí vai dar muito pano para manga. A polícia chilena prendeu 2 membros da Constituinte chilena. Quer dizer, você não pode ter uma Constituinte verdadeiramente democrática, sendo que a minoria direitista, o governo está armado e a população está desarmada. Evidentemente que vai haver uma grande intimidação, né, da população por parte dos poderosos, da classe dominante. O armamento não é uma posição tão extravagante assim, né? Toda a burguesia, sempre no seu início, quando a burguesia tomou o poder, depois da Idade Média e tudo mais, ela sempre defendeu o armamento da população, que ela considerava que estava sob o controle da própria burguesia. Era uma reivindicação democrática elementar, tanto que nos Estados Unidos, esse direito, o direito de portar armas, é um direito constitucional, né? A Constituição norte-americana é muito democrática nesse sentido. Vem da época da Revolução Americana, né? E mais ainda, tanto a Constituição revolucionária norte-americana como francesa, ela garantiu o direito também da população se levantar em armas contra os governos despóticos que tentassem usurpar os direitos do povo. É que, à medida que os regimes burgueses vão ficando mais conservadores, mais reacionários, eles vão expropriando os direitos da população, e o direito de armamento é um dos primeiros a serem expropriados, logicamente. Coloca todo mundo numa posição de submissão absoluta, né? A burguesia, de um modo geral, é contra o armamento da população, não é a esquerda. É uma posição conservadora internacional, mundial, em todos os lugares.